Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para nossa mais uma aula de história do sétimo ano. Nessa aula de hoje, a gente gostaria nessa semana, nós gostaríamos de estudar sobre alguns aspectos do Renascimento e da característica do Renascimento, que é o humanismo, elementos esses que nós já tratamos em uma das nossas aulas presenciais, mais ou menos lá para o meio do mês de fevereiro, mas vamos retomar esse assunto aqui agora, pois essa aula será uma aula de apreciação, né, das obras de artes que foram produzidas naquele período. Nós vamos dividir essa aula em 3 vídeos, nos quais a gente vai tratar, a primeira parte aqui seria o contexto, depois o fundamento, né, os fundamentos teóricos, históricos, filosóficos do Renascimento, e no terceiro vídeo a gente vai, então, olhar mais algumas obras de arte. Por que eu estou falando mais algumas obras de arte? Porque nós vamos começar aqui agora já olhando essas obras de arte. Então, eu gostaria que vocês estivessem de uma forma bem interessada, né, em verificar aqui essas obras de arte, esses elementos que foram próprios desse tempo, né, desse tempo que nós vamos, então, entender que fazem parte de 3 séculos, mais ou menos, na história, né? Que tem o nome, né, de Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né, em italiano, que seria os séculos aí 13, 14 e 15, né? Ok? Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Vamos começar verificando aqui a nossa habilidade, que é identificar as principais características dos humanismos, né, das questões relativas ao humano e dos renascimentos, e analisar seus significados ao longo da história. Então, nosso tema geral é renascimento e humanismo. O humanismo é uma característica filosófica que está permeando esse movimento histórico chamado renascimento. Então, dentro do que a gente chama aqui de contexto, ok? Nós gostaríamos de verificar essa primeira imagem, né? Essa imagem está na Capela Sistina, certo? Do Michelangelo. Ela foi feita no ano 1475 até 1564. É uma técnica do afresco. O que significa isso? Várias obras dessa época estão na técnica afresco, uma vez que faz-se o reboco na parede e antes do reboco secar, o pintor já vai colocando ali a pintura, vai pintando, né? Então, o fato é que ele usa a tinta no reboco fresco, no cimento fresco, e tem todo um procedimento ali de amadurecimento e de secagem dessa tinta, e enquanto isso ocorre, vai tendo uma mudança na cor da tinta, entendeu? Então, o pintor ele tem que prever, ele tem que organizar uma técnica que ele vai colocar uma tinta aqui agora, uma cor de tinta aqui nesse momento, e essa tinta ela vai futuramente, depois que o reboco seca, que ela vai ter a cor real mesmo. Então, tem alguns elementos aqui nessa imagem, né? O nome dela é A Criação de Adão, certo? Então, tem alguns pontos aqui que nós não estamos aqui numa aula de arte, né? Mas simplesmente aula de história, no qual a gente verifica alguns elementos em linhas gerais, né? Então, veja aqui a ideia de Deus, o Criador, que criou o homem, né? O homem está aqui na Terra e Deus está aí no céu, entendeu? Então, veja aqui, olha, que não tem o toque, né? Então, demonstra, talvez, a separação entre o ser divino e o ser humano, né? Uma separação, uma distinção entre eles. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente verifica aquela ideia que está escrita, inclusive, na Bíblia, da imagem e semelhança, né? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, você vê alguns aspectos aqui que são próprios aqui do homem e que são próprios aqui do ser divino também, ok? Então, como eu disse para vocês, isso aqui já foi pintado direto na parede, direto no reboco da parede. Olha aqui as rachaduras, né? Então, isso aqui já tem 500 anos, 500 e quase 550 anos que foi pintado, né? Então, tá lá e está praticamente original, né? No sentido assim, bem perfeito ainda. Há quem diga nas análises que aonde está Deus aqui, olha, os anjos e toda a legião celeste aqui, né? Então, isso aqui parece um cérebro, né? Se você percebe aqui, olha, esses nervos aqui, essa situação aqui, podem indicar
a questão da consciência, do cérebro, né, da razão total e tudo mais, que criou tudo quanto há por aqui. Ok? Então, alguns elementos assim são próprios desse tempo, e uma coisa, olha, que na Idade Média seria pecado, né? Não poderia mostrar as partes das pessoas dessa forma aqui. Aqui nós temos, então, uma característica humana, né, que todos os seres humanos têm, né, que é a questão do sexo, a questão da genitália, e isso aí acaba sendo uma coisa que vão tentar naturalizar na obra de arte, expressar isso na obra de arte, ok? Nós vamos ver algumas outras imagens aqui. Então, essa aqui é uma visão parcial também lá do teto dessa Capela Sistina, né, onde, na verdade, o Michelangelo foi contratado, né, para colocar várias imagens lá. Veja aqui, aquela que nós acabamos de ver, tá vendo? Olha. Então, depois você baixa os slides, você pode ver com um pouco mais de detalhe aí, né? Então, e são várias situações, né? Várias situações que são religiosas, situações bíblicas, ou da história da Igreja Católica, que o Michelangelo foi contratado pelo Papa para fazer essas pinturas, fazer essas chamam iluminuras, né? Essas obras de arte. No próprio Michelangelo também, ele fez esculturas, né? Então aqui você veja aquela questão que eu te falei, né? O homem nu, o homem natural, da forma que ele é, e você verifica, então, essa estátua do Davi. Essa estátua deve ter mais ou menos 2,5 metros de altura, ok? E a Capela Sistina, né, uma capela grande, ela é muito grande, tem várias imagens aí. Uma imagem dessa aqui deve dar aí pelo menos uns 6 metros, mais ou menos, aqui de comprimento, né? E uns 3 ou 4 de largura. É grande, né? Grande essas imagens aqui. Esse aqui é o Davi do Michelangelo. E aqui é o Moisés também do Michelangelo, né? Então, você veja que são personagens bíblicos e tenta colocar com os vários detalhes. Moisés era um cara experiente, um cara velho, então, dado esses detalhes aqui do Davi. E aí, veja a força, né? O músculo, enfim. Os detalhes, né? Os detalhes bem específicos tentavam colocar. Mais para o final, né, do tempo, nós temos o Leonardo da Vinci, né? Aqui é a Mona Lisa. Essa Mona Lisa tem vários traços aí desse tempo, né? Alguns elementos que são das expressões que ela tem, e a ideia de profundidade, né? Parece que a gente vê lá no fundo, né? Lá no fundo da imagem aí, a gente verifica alguns elementos com uma riqueza de detalhes aí, né? Essa ideia de profundidade. Daqui a pouco a gente vai verificar a diferença na Idade Média, como que era um terço, era uma imagem chapada, né? Assim, tudo num plano só. E agora a gente vê uma terceira dimensão, né? Alguma coisa que está mais aí, algo que pode ser, talvez, a gente pode tentar tocar a mão dela, né? Como se a mão dela estivesse em relevo aí nessa imagem. Enfim, são alguns elementos que fazem essa diferença. Essa Mona Lisa, gente, ela é um quadrinho de 30 centímetros só de altura, né? Ela é bem pequenininha mesmo, é o tamanho de uma página uma folha A4, um pouco maiorzinha. Ela não é muito grande. Está lá no Museu do Louvre, né? Lá na França. Do próprio Da Vinci também, você veja aqui a Santa Ceia, né? Então, aqui quer definir a ideia da profundidade que eu te disse, né? Veja, olha lá, parece que a coisa vai lá para o fundo, você consegue ver lá adiante, você consegue ver além da janela, você consegue ver alguns elementos lá, né? E as cores utilizadas, né? As cores utilizadas nessa imagem, né? Nessa pintura feita por ele. Enfim, aqui é um quadro um pouco anterior, que a gente verifica, olha aqui, a tridimensionalidade, né? Mais de uma dimensão. Então, você veja que parece que está separado, né? Você pode verificar elementos, como se fossem colocados aqui esses elementos, né? Esses elementos foram colocados aí. Essa ideia de, na técnica da pintura, né? Na técnica do uso da tinta aí, eles conseguem fazer esses elementos, né? Então, uma coisa é a gente verificar, por exemplo, um círculo. Outra coisa é eu verificar uma bola, entendeu? Então, ou seja, o círculo é uma coisa plana, como as pinturas antes, na Idade Média, eram planas. Agora nós temos uma pintura tridimensional, né? Uma coisa que parece que, você veja, parece que dá para você perceber. Eu estou falando daquilo que eu percebo, né? Talvez é quase que impossível e muito difícil eu fazer com que você perceba aquilo que eu acho
que está lá para ser percebido, né? Mas enfim, ali você tem esses elementos, você tem esses dados, né? Dessa questão de relevo, de profundidade. Olha como esse manto dela está aqui, né? A questão do vestido. Parece que foi colocado aí, né? Como se desse uma ventilagem, tiraria, né? Levantava esse pano, por exemplo, ok? Então, esse aqui é o casamento de Arnolfini, que foi feito pelo Jan van Eyck, né? Lá para o século XIV, ok? Nos anos 1390. Essa aqui, gente, é do Rafael de Sanzio, né? Outro renascentista. Ele aqui desenhou, ele pintou, tá lá no Vaticano, um afresco, né? Numa parede lá, uma parede grande até, vamos pensar uns 7 metros mais ou menos de comprimento aí. Então aqui é a escola de Atenas, e nessa escola de Atenas ele fez então o resgate de toda a filosofia até o tempo dele, né? E por meio de quê? Por meio dos próprios filósofos, tanto aqueles gregos quanto os filósofos que são os filósofos cristãos, os filósofos que estão de acordo com a fé cristã. Aqui, desse lado de cá, você tem o Apolo, deus da beleza, etc. Desse outro lado de cá, deixa eu tirar aqui, você tem aqui a Atena, deusa da sabedoria, ok? E aí você tem alguns filósofos, o próprio Platão, o Aristóteles, né? Alguns filósofos que você vai estudar no primeiro ano com um pouco mais de cuidado, no primeiro ano do ensino médio. Aqui é a ideia de Santo Agostinho, né? Ou melhor, São Tomás de Aquino, esse aqui seria Santo Agostinho. Então tem alguns estudos que identificam cada um dos filósofos, né? O Georges Laërce, o cara que era despojado, ele largou tudo para viver só de sabedoria, de pensamentos, etc. Né? Enfim, tem vários nomes aqui, várias pessoas que lá no primeiro ano a gente talvez, e ao longo do ensino médio, a gente vai estudar com mais cuidado. Ok? Mas só uma imagem própria dessa época. Ok? Então, o Renascimento, né? Ele também pode ser chamado de Renascença ou Renascentismo. Ele é utilizado para identificar esse período da história lá na Europa, por volta dos séculos 14, 15 e 16. É o Trecento, os 1300, o Quattrocento, os 1400, né, os anos 1400 e tantos, e o Cinquecento, que é os anos 1500, né, que é o século 16. A questão é a seguinte, ele está em oposição àquilo que se produzia ou àquilo que se pensava na cultura feudal, ok? A cultura feudal é própria da Idade Média. Então, agora nós temos, então, um renascimento. Olha, está renascendo, então, o quê, professor? Está renascendo uma outra coisa, que não é a estrutura feudal. Ok? Ou seja, para ir contra a estrutura feudal, eles estão renascendo uma outra cultura que era anterior a essa cultura feudal, anterior a essa cultura medieval, que é a chamada Idade Clássica, entendeu? E quem é que quis isso? Quem é que realizou esse movimento? Foi a burguesia, certo? Então, foi o elemento cultural da burguesia, certo? Que ia contra aquelas ideias feudais, medievais, a burguesia contra essas ideias, e a burguesia foi encontrar, então, pensamentos filosóficos e ideias que garantisse a ela uma possibilidade de uma sociedade que fosse diferente. E aí voltou um pouco mais na história aí. Então, aqui você tem outra estátua, tá vendo, gente? Aqui, Baco é o deus da bebedeira, é o deus da festa, enfim, e é o Dionísio grego, certo? Então, Baco é o representante romano. Então, foi feito também pelo Michelangelo em mármore, certo? Então, vamos tentando esclarecer esse conceito, né, do que é o Renascimento, né? Por quê? Porque foi uma redescoberta, certo? Uma revalorização. Revalorização do quê, professor? Da Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Clássica? Seria, então, Império Romano, Império Grego. O tempo de domínio do Império Romano, Império Grego, e todo o pensamento que ali nasceu. Filosofia, arte, literatura, música, enfim, ciência. Várias questões que nasceram lá. E depois que foi controlado pela Igreja Católica durante a Idade Média, e
esse controle da Igreja Católica fez com que uma estrutura de sociedade fosse formada ali, em que nós tínhamos senhores e servos, ok? A ideia é que nós temos Deus e os seus súditos, nós. Então, tinha a ideia de que tem senhores e tem servos. Esses servos, eles não tinham condições de sobressair ou de ter sucesso, ter um futuro diferente, entendeu? Então, aí esses servos, aqueles que tiveram alguma condição diferente dos outros, se tornaram essa classe burguesa que foi contra o sistema feudal. E aí criou uma nova sociedade a partir daí, não é? E aí essa nova sociedade, então, tinha que, para se impor, tinha que mudar a mentalidade do povo. Então, essa mudança de mentalidade se deu, assim, provocou esse movimento histórico chamado Renascimento, né? E ele tem essa característica humanista de colocar o ser humano, apresentar o ser humano como ele próprio é, né? Apesar de que isso aqui é um deus, né? É um deus grego, o Dionísio, mas então a semelhança do ser humano, as características humanas nesse deus e muito bem retratadas, né? Então, nu e cru, né? Como se diz, aquela coisa que está ali pronta para do jeito que está no seu estado natural. Então, eles queriam revalorizar, redescobrir essas referências culturais da antiguidade clássica, que foi uma transformação do período em direção a um ideal que seria, então, mais humano, características humanas e naturais, da forma que é naturalmente. Okay? Onde começou essa história, gente? Em Florença. Aqui você tem a imagem da cidade na Itália. Então, o país é Itália, cidade de Florença, certo? Então, lá começou esse movimento. Era um lugar, vamos dizer, era uma Nova York, né? Era um lugar onde Nova York de hoje, né? Onde todo mundo queria ir porque era a cidade mais bonita, onde tinha mais cultura, mais tudo de bom, né? Então, se pensar, então tinha poetas, pintores, escultores, arquitetos que criaram aí uma nova forma de apresentar suas obras artísticas, ok? Como é que esse negócio era financiado, gente? Então, era financiado com um termo, olha, vamos aprender esse termo, mecenato, né? Mecenas. O que é o mecenato? Então, é um incentivo, é o patrocínio dos artistas. Porque o artista, o que ele produz? A arte. E a arte tem valor comercial? Nem toda arte, ou quase nenhuma arte tem um valor comercial evidente aí, né? Se a gente for contar todos os artistas que existem, tudo que é produzido de arte, e pergunta o que pode ser vendido, ou o que é vendido, né? E que artista que se torna rico mesmo. Então, não são tantos assim. E aí, para que esses artistas pudessem produzir, e produzir artes que fossem de acordo com o pensamento renascentista, que nós acabamos de dizer, então eles eram financiados, eles eram incentivados ou patrocinados pelos burgueses, ok? Pelos burgueses, alguns nobres também, que tinham essas ideias. E esse moço aqui é o Cosmo de Médici, que foi um importante mecenas no Renascimento, certo? Aqui fizeram uma pintura dele próprio. Então, ele financiava esses artistas, né, como funcionários dele ali, para que produzisse aquelas questões todas. Então, você veja, gente, que nas aulas de grandes navegações, por exemplo, nós tivemos, então, por exemplo, pessoas que pintaram mapas, né, pessoas que foram, viram um mapa em algum lugar e depois chegou aqui para desenhar aquele mapa. Então, era um conhecimento técnico, né, muito importante, que garantiu e possibilitou uma grande inovação, descoberta de um novo mundo, por exemplo, né? Porque se não tivesse aquele mapa ali, a pessoa não teria condição. E não tinha impressora, não tinha xerox, não tinha foto, não tinha nada dessas coisas, né? Então, era a pintura mesmo que era feita e contava com o trabalho de pessoas muito bem preparadas para isso, no sentido, assim, não de preparados tecnicamente falando, mas preparados, parece que de uma forma que ela tinha um dom, né? Como uma coisa que já foi dada para ela desde sempre. Ok? Então, quem eram os mecenas? Eram príncipes, burgueses, papas, que pagavam os artistas para fazer essas obras. E lá em Florença, então, nós temos essa família dos Médicis. Eles eram governantes, né? A linhagem de governantes ali, eram muito ricos, e eles fizeram, então, muitos financiamentos de muitos artistas para essa produção, conforme essa nova cultura, essa nova ideia renascentista.
ok? Então, nós vamos encerrar por aqui. Nós temos o texto aí do capítulo do livro para ler, tem algumas atividades para fazer, e aí eu aguardo vocês logo abaixo aqui, o próximo vídeo que nós vamos estudar os fundamentos.